antigo ministro François Bayrou foi demitido da sua função de primeiro-ministro porque não conseguiu o voto da confiança. O voto da confiança está escrito no artigo número 50 da Constituição francesa. No momento de discurso da política geral, onde vão debater sobre o voto do orçamento do Estado. Saudações a todos. Neste vídeo vou-vos fazer o resumo da crise política que está a acontecer agora em França. Portanto, para os imigrantes, aqui neste vídeo vai-se saber o que está a acontecer em França sobre os imigrantes, o que o Estado francês, os partidos políticos, tanto da extrema-direita, o Partido Socialista, o que eles pensam sobre os imigrantes em França. Este vídeo é de extrema importância se tu pretendes ou se estás em França, para tu saberes como está a situação atual política. Isso afeta direto ou indiretamente o seu futuro como imigrante aqui em França. Então, não esqueça de partilhar, gostar, curtir, para que a informação chegue mesmo para quem precisa. Para começar, todo mundo sabe que desde a semana passada, o senhor antigo ministro François Bayrou foi demitido da sua função de primeiro-ministro porque não conseguiu o voto da confiança. O voto da confiança está escrito no artigo número 50 da Constituição francesa. No momento de discurso da política geral, onde vão debater sobre o voto do orçamento do Estado, e se o primeiro-ministro engaja a responsabilidade de receber os votos da confiança, se os deputados, a maioria, votam a confiança, ele continua com essa política, mas se eles votar não, ele é obrigado de apresentar a letra ou a carta de demissão perante o Presidente da República. O que aconteceu? Atualmente, depois do primeiro-ministro sair, no dia seguinte, o Presidente da República nomeou novamente o novo ministro que nós temos atual, sem os outros ministros, chama-se Sébastien Lecornu. Este ministro Sébastien Lecornu, que está atualmente em momento da consultação dos outros partidos políticos para ver o que eles devem fazer para ter um governo da ruptura. Segundo ele quer que todos os partidos apresentem pelo menos uma posição de ter um ministro no governo atual do senhor presidente do segundo mandato de senhor Emmanuel Macron. Agora, vou-vos dar o que cada partido político pensa sobre os imigrantes. Vou começar mais ou menos a parte do Partido Socialista. O Partido Socialista, eu posso lhes dar o meio 50-50, porque existem certas pessoas também no Partido Socialista e eles têm políticas migratórias e não ir para vantagem dos imigrantes, porque por medo do povo francês, porque hoje em dia a extrema-direita faz entender a pessoas que tudo o que acontece no país, se eles não conseguem acabar o seu final do mês em termo salarial, é porque os imigrantes estão aqui e estão a pegar mais o dinheiro. Mas já temos, por exemplo, estatisticamente falando, ou alguns organismos, por exemplo, o CDAO, que fala diferente. Ele diz, por exemplo, os imigrantes contribuíram muito, por exemplo, por anos passados. O Partido Socialista, ainda não conhecemos o posicionamento dele. Em qualquer momento pode variar em relação dos votos, porque cada um tem um posicionamento, por exemplo, de valorizar os trabalhadores indocumentados, mas ele não aperta muito nesse botão, diferentemente, por exemplo, do partido da esquerda comunista, e eles se posicionaram mesmo a dizer que tem que legalizar os trabalhadores indocumentados, os que contribuem para o desenvolvimento do Estado francês. Também temos o partido que é Europe Ecologie Les Verts, com a mesma ideia de legalizar os trabalhadores indocumentados, todos que trabalham em França. Temos um partido que eles mesmos lutam por direito de muitos estrangeiros, LFI. Embora que seja um partido que muitos franceses, e eles não gostam, nem muitos, porque tem também muitos que gostam, é um partido que está meio-meio, que eles lutam mesmo para o bem, o posicionamento dele é legalizar todos os trabalhadores indocumentados. O posicionamento deles sobre imigrante, eles prima mais na parte humanitária. Eles dizem
Por exemplo, o Jean-Luc Mélenchon diz: a partir do momento que as pessoas já chegaram, não podemos fazer mais nada. Nós temos que integrar essas pessoas para que eles tenham, no mínimo, ou seja tratado humanitariamente falando, como todo ser humano no mundo. Eu gosto muito desses posicionamentos que eles têm. Agora, temos o último partido, que é da extrema-direita, que é o Rassemblement Nacional. A parte que vocês deveriam prestar mais atenção, o que é que a Rassemblement Nacional quer. A Rassemblement Nacional é o partido que nós consideramos aqui como a extrema-direita. Ele quer, por exemplo, um referendo para as leis migratórias aqui em França, perguntar aos franceses se eles aceitam ou não para a mudança da política migratória. Eles têm a ideia, por exemplo, de cortar o RSA. O RSA é uma ajuda mínima que dá para pessoas que não trabalham aqui em França. É submetida para presença de 5 anos em França e para a renda mínima que poderia ser pago para os estrangeiros, tanto os franceses, e eles também gostariam de cortar as ajudas, por exemplo, de alojamento para os estrangeiros. E quando eu digo cortar as ajudas de alojamento, quer dizer, submetido de uma contribuição de meses específicos, por exemplo, também para o RSA, e vai dizer, se você, para conseguir beneficiar-se dessa ajuda, primeiro tem que trabalhar 5 anos em França e depois para conseguir isto. E eu vi também atualmente o discurso de Jordan Bardella, que é o presidente do partido de Rassemblement Nacional. Ele gostaria de cortar a ajuda médica. Jordan Bardella disse que os que cometem muitos crimes, mesmo se fosse perdoado, não vai continuar a beneficiar dos bens. É como se fosse uma nação, ninguém tem direito de ser perdoado, enquanto eles mesmos, a extrema-direita, desviaram os valores e que nós consideramos como um crime de peculato, quer dizer, esse também não pode ser perdoado. Eles também, nos tais dele, que nós chamamos aqui tais na justiça francesa, que tem incidência judiciais ou criminais, então eles também não podem ser perdoados. E então, se ele dizer que só os estrangeiros que não podem ser perdoados para continuar a beneficiar de uma ajuda qualquer, quantos políticos também de extrema-direita que foram condenados? Será que eles foram cortados também, por exemplo, mesadas deles, os direitos dele, por exemplo, da reforma? Não. Então são coisas que nós temos que ver. Isso mostra que tem a outra parte, a preferência nacional, que a lei condena. A lei diz que todo ser humano tem que ser tratado da mesma forma. Isso significa dizer também, se você é preto, tornou-se francês como preto, tem se calhar aquele risco de ser tratado diferentemente com um francês que nasceu em França. Isso me dá muito medo, as ideias da extrema-direita, para você ser sincero. E ficamos atentos, continuamos a seguir as autoridades políticas francesas. Este é o canal que pode te informar em tempo real o que está a acontecer aqui neste país. Então, não hesito de partilhar, curtir, para que esse eu entenda que tem um canal que fala sobre os direitos dos estrangeiros aqui em França. Neste momento estamos à espera do feedback do ministro atual, que é o primeiro-ministro Sébastien Lecornu, para vermos quais são os ministros que vão ser nomeados. Ali teremos uma boa cor, teremos uma análise final para vos dizer o que é que seria a França nos próximos dias. Mas o resto, por mim, eu acho que as coisas vão mudar mesmo. Seria só depois de termos um novo presidente nas eleições já de 2027. Segundo eu, porque a política atual, os franceses estão mesmo divididos para apoiar os governantes atual, porque eles não fazem mais confiança dos governantes atual. Vamos ainda esperar o que é que vai dar a ruptura dita para o atual primeiro-ministro. Outra coisa que você tem que saber, o ministro outras reformas que prejudicam um bocadinho a parte dos decretos, por exemplo, da nacionalidade, a mudança de circular Valse, que legalizava muitos imigrantes, para a mudança retaiu, que restringira mais alguns acessos para legalizações. Por exemplo, em vez de 5 anos, a gente tem que esperar 7 anos, e os que, por exemplo, já tiveram o QTF, os pedidos da naturalização dele devem ser diretamente recusados. E nós sabemos, por exemplo, se esse ministro Bruno Retailleau vai ser reconduzido para este ministro, porque eles entendem muito bem. Já sabem, o Bruno Retailleau tem as ambições de se candidatar novamente como presidente nas próximas eleições no partido LR, porque ele ganhou contra Laurent Wauquiez. Fica ligado, o meu nome é Sr. Wangani Patrício.
continuamos a informar sobre as atualidades aqui em França, análises reais que afetam a sua vida de forma positiva ou negativa. Estamos aqui para falar a verdade, fazer análises completas sobre os seus direitos aqui em França. Estamos juntos. Sou o seu Angani Patrício. Obrigado pela atenção. Podcast do Angani no canal do Futuro One Help TV.